Estúdios do Abrafarma Future Trends, em parceria com Panorama Farmacêutico. E agora nós vamos receber um palestrante do Fórum de Alta Gestão que trouxe muitos insights sobre sellout e tem muito o que dizer para a nossa audiência aqui. João Pedro Calil, diretor de Trade Marketing da Nestlé. João, seja bem-vindo ao estúdio. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui no evento. Legal. Estávamos conversando nos bastidores. João, primeira vez no Future Trends, queria que você contasse um pouquinho do que você vivenciou, das suas experiências. Qual foi a sua impressão inicial sobre o evento? Primeira vez. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui. Acho que a impressão que mais causou foi o impacto do tamanho do evento. Com tantas indústrias e tantos... para mim são clientes, mas tantos varejos, né? Tantos parceiros juntos e de uma forma muito intensa, né? A presença de toda a indústria aqui é muito forte. Você vê stand de todas as indústrias, a alta gestão de todos aqui. Então, presentes, às vezes você pensa numa feira, você pensa que não vai estar a alta gestão e uma verdade aqui não é o que acontece. Exatamente. Aqui você tem de tudo. A gente encontrou toda a equipe comercial, tanto da Nestlé como também de várias outras indústrias. Acaba sendo um reencontro e um momento de troca muito importante aqui, que já na primeira parte da manhã já foi muito rico. Muito bacana. Você falou em alta gestão, você justamente foi um dos participantes do Fórum de Alta Gestão no primeiro dia do evento. E o tema, um tanto quanto provocativo, né? Mindset de sellout. Me fala um pouquinho o que é esse conceito e o que você quis trazer aqui para o varejista de modo geral. O mindset é a palavra bonita, né? Sim, que eu gosto de falar, embalada, né? É o pensamento de sellout, ou a forma de atuar como sellout, mas o mindset vem demais, tá tudo certo. Eu acho que a grande provocação que a gente traz a gente está em 2025 e é muito comum ainda você ver as pessoas discutindo somente sell-in, que é colocar o estoque para dentro do varejo, você vender para o seu cliente e levantar a mão para cima e esperar que ele venda aquilo para que no mês seguinte você possa vender de novo. Você transfere um pouco a responsabilidade. Sim, né? Terceiriza, né? Terceiriza a responsabilidade. E a gente não vê isso como correto, pelo menos hoje, depois de muitos anos operando num modelo de sell-in, onde obviamente a gente não transferia a responsabilidade, mas a gente não atuava de forma tão intensa no sellout. A gente hoje pensa de uma forma muito diferente. A gente conseguiu mudar a nossa cabeça, o nosso pensamento, o nosso mindset para um modelo onde a gente pensa como que a gente pode agregar o valor ao shopper, então ao consumidor na ponta, e que para isso, para eu fazer isso, eu preciso estar junto com o meu cliente, eu preciso estar junto com o varejista, porque ele que está em contato todo dia com o shopper, né? Não sou eu, na verdade, eu preciso dele para chegar ao shopper. Então, essa mentalidade de sellout, ela nasce a partir de uma necessidade de estar mais próximo do consumidor e que para eu estar mais próximo do consumidor, eu preciso estar mais próximo do meu cliente e começar a ajudar esse cliente a ele vender mais. E não só eu a vender mais para ele. Ele vender mais vai fazer com que eu venda mais. Então é uma relação que se torna, até em um certo momento, ou em certas indústrias, ela é de mão única. E aqui a gente está falando de, pelo menos com a Nestlé, de criar essa relação de via dupla, onde eu quero que ele venda mais, para logicamente ele comprar mais de mim também. Agora, que caminhos iniciais a rede de farmácias deve trilhar em conjunto com a indústria para que essa relação colaborativa de fato se estabeleça? Eu acho que até quase uma covardia me colocar para falar de dados, de sellout num evento do Farmo, porque se tem um canal que tem dados, sim, é o Farmo, né? O canal Farma ele tem muito mais informação do que vários outros canais que a gente trabalha. Então, o canal Farma ele já está um pouco à frente nessa facilidade. Os dados eles são o facilitador para que a gente comece a trabalhar na mentalidade de sellout. Então, o primeiro passo aqui, ele é para o Farma, mas ele é para todas as indústrias também. Não adianta só o canal querer jogar e a indústria não jogar junto nesse sentido. É a disponibilização desses dados para a indústria, mas para que a indústria possa transformar esses dados em valor para o canal, em valor para o cliente, para o varejo, né? A gente fala, e principalmente aqui no Farma, obviamente, não é a falta de dados, e sim o que eu faço com eles. A gente
nos últimos anos vem cada vez mais com volume de dados que a gente não consegue nem entender como tratá-los. E um shopper que muda com frequência o seu perfil, suas condutas, suas Muda decisões. com uma frequência absurda, né? A gente passou por momentos que a gente não imaginava, numa pandemia, por exemplo, ou lá atrás, uma greve dos caminhoneiros. Você passou por vários momentos em que o consumo do shopper foi se adaptando muito rápido. Você vê o digital crescendo mais, como que ele está se adaptando a isso. E com essa facilitação dos dados do varejo para a indústria, e a indústria pegando isso para, obviamente, focar nas suas categorias e entender o que o C-Shopper está fazendo, como ele está migrando, é a melhor forma da gente agregar valor juntos para o varejo e falar para o varejo, olha, a gente vê que o shopper está indo nessa e nessa direção. Vamos para esse caminho. Vamos organizar uma gôndola dessa forma aqui, nessa direção. Começando por aqui e terminando aqui para facilitar a visualização do consumidor. Eu acho que é uma agenda de democratização. Então, o primeiro passo seria democratização dos dados e criação de um valor compartilhado entre indústria e varejo. A gente não pode que a indústria queira só que o varejo compartilhe o dado e a indústria não devolver isso em riqueza, em crescimento para esse varejo. A gente tem que entender também que o varejista ele dispõe de um tempo para compartilhar essa informação. Né? A informação é dele, no fim do dia. A gente sabe. Mas se eu entregar valor para ele toda vez que ele compartilhar esse dado comigo, não tem por que ele não querer compartilhar. Na verdade, a gente tem vários casos de clientes que eles tomam um tempo longo para compartilhar o dado com a gente, porque eles sabem do valor que isso vai voltar para eles, porque a partir do momento que eu vejo que eu tenho o meu sellout, né, que afinal é sobre isso, caindo em uma categoria específica, eu vou atuar junto com esse cliente para que esse sellout volte a crescer. Eu como indústria quero crescer e para isso, novamente, eu preciso que esse varejo cresça. Exato. E obviamente a Nestlé tem uma peculiaridade em relação ao portfólio e ao público que vocês atingem, né? E um ponto interessante é que nem sempre o shopper é o consumidor, né? Considerando, por exemplo, o público infantil. Como fazer com que esses dados e com que essa peculiaridade possa ser bem trabalhada no PDV? Eu acho que aí entra a beleza do Pharma, né? Porque o Pharma ele tem muito mais dados em geral do que um varejo alimentar, até mesmo de que alguns varejos online. Porque, de fato, quando a gente vai para um Pharma, os shoppers são os mais diferentes possíveis. Normalmente a gente não está falando com o nosso consumidor. A gente está falando com uma mãe ou com um pai, ou quando a gente está falando de um filho, a gente está falando de um filho que está comprando produto para um pai, com um produto de nutrição integral, um produto de nutrição adulta. Então, é raro você ter, não vou dizer que é raro, mas em grande parte das vezes você tem um shopper diferente do consumidor. E o Pharma, com essa riqueza dos dados, ele muitas vezes sabe a idade média do shopper dele, ele sabe quem que é que está indo lá comprar, e ele pode compartilhar esse dado para que a gente entenda. Ok, o meu produto, eu não falo nem de condição comercial somente, o meu produto, a minha comunicação na embalagem, ela está destinada para esse público? Porque quem está indo na farmácia X é o consumidor Y. Eu estou me comunicando com esse cara, eu tenho um material de ponto de venda que fala com ele, eu tenho uma comunicação certa lá dentro que está falando com ele, eu tenho minha embalagem, conversa com ele, ou eu estou fazendo uma embalagem completamente, eu vou dar um exemplo hipotético, eu estou fazendo uma embalagem completamente para o consumidor e não para o shopper, por exemplo, falando, eu sei como é você se sentir idoso, mas às vezes quem está comprando não é exatamente aquela pessoa, né? Então é a pessoa que vai comprar para o pai ou para a mãe ou para um avô, e que os atributos que ela quer ouvir são outros. Às vezes é um atributo de longevidade, às vezes são outros atributos que talvez o consumidor final, inclusive, nem quer ouvir às vezes, mas quem está comprando o shopper quer. E num mercado também ainda muito fundamentado em preço, em decisão do consumidor, assim, de interpretar esse cenário é sempre delicado. Muito. Agora, as lideranças, você falou do papel da liderança, né, nesse processo, mas as equipes do varejo, elas já estão replicando esse processo com mais velocidade? Como é que você interpreta Já, eu acho que hoje em dia eu vejo uma evolução muito grande
de compartilhamento de informação. É lógico que você vai ter varejas e varejas, assim como você tem indústrias e indústrias, e não existe um julgamento negativo ou positivo sobre isso, cada um está no seu momento, mas eu acho que, eu tenho certeza de que a gente vem evoluindo muito na jornada de compartilhamento de dados, seja no alimentar, seja no farma. Hoje, inclusive, você já tem clientes que não querem discutir. Eu tenho clientes específicos que eu sento para discutir, em que eles não vão discutir o sell-in, eles vão discutir o sell-out. Então, todo o nosso plano, o nosso que a gente chama de JVC, que é o nosso plano compartilhado de criação de valor, e por isso que ele é uma criação de valor, ele não é mais um plano somente de negócio, ele é de criação de valor a longo prazo. Ele parte de um pressuposto em que eu vou gerar o sell-out para o meu cliente e que isso, consequentemente, vai me possibilitar um sell-in. E tem muitos clientes que hoje inclusive, já viraram o jogo 100%. A discussão é sell-out. Eu não vou discutir sell-in com você. O que eu vou discutir com você é o sell-out e, obviamente, eu vou manter uma cadeia logística e um nível de estoque que garanta que eu não vou ter ruptura para os meus clientes. Mas a nossa discussão vai ser em cima de sell-out. A régua inteira, né? A régua inteira. Você, indústria, vai trabalhar em gerar sell-out comigo. Se esse sell-out acontecer, eu vou comprar cada vez mais de você. Porque o meu shopper quer você. Então, eu vou comprar cada vez mais de você. Isso assim, é lógico, né? A gente não precisa ir muito longe para entender que isso faz sentido. Dá medo de inverter o jogo para a indústria? Óbvio que dá um friozinho na barriga, né? Mas, putz, a hora que você vê que é tão simples quanto jogar junto, fazer uma parceria cooperada e compartilhar informações de uma forma construtiva, nossa, é muito fácil essa jornada, não é tão difícil quanto parece. Legal. Agora, você falou das muitas vantagens competitivas da farmácia em relação a outros canais. Agora, o que as farmácias podem assimilar de aprendizado, considerando o nicho de atuação de vocês e outros canais? O que eles podem trazer de ensinamentos? Eu acho que uma coisa, e eu não vou nem dizer que é um ensinamento, eu acho que eu não tenho o crachá para falar sobre o que o farma precisa aprender, acho que eu estou longe dessa posição e eu não tenho essa arrogância, mas o que eu acho que a gente consegue fazer num alimentar de uma forma cada vez mais acelerado é um trabalho de inovações de produtos. A gente vem com um trabalho de inovações dentro do alimentar e obviamente eu estou falando com o meu viés da indústria que eu trabalho hoje, mas a gente consegue fazer um impulsionamento de inovações dentro do canal alimentar, de certa forma, às vezes mais rápido do que a gente consegue. Mas é óbvio que isso entra numa questão até de limitação do tamanho de você comparar um hiper com uma farma, você comparar um cash com uma farma. Então eu acho que tem as suas limitações. Acho que, obviamente, quando a gente vai falar, por exemplo, de produtos do alimentar dentro de um farma, a gente vê várias farmas indo para um caminho também de ser um canal de conveniência, né? E para a gente ser um canal de conveniência, uma coisa que a gente já viu que é vencedor no canal alimentar é a agilidade, é a rapidez dentro do canal alimentar se é uma conveniência, eu consigo entrar, comprar um chocolate e sair muito rápido, que é um momento de impulso, né? A gente lá dentro, inclusive, a gente chama muitas vezes o canal conveniência de um canal de impulso. Sim. Então, talvez esse pode ser o próximo passo, às vezes, para um farma que não está acostumado, muitas vezes, e de novo, generalizando, obviamente que você tem clientes e clientes, mas que não está acostumado com essa agilidade de entrei e comprei. Acontece, às vezes, você entrar numa farma e o cara está fazendo atendimento farmacêutico ali, pegando medicações, e o shopper, às vezes, não consegue tão rápido fazer aquela compra de impulso dele. Então, talvez, na minha humildade, sem poder de arrogância para poder falar sobre o tema, eu acho que aí talvez tenha uma oportunidade. A parte de impulso vem crescendo muito no farma, tanto em bebidas quanto em chocolates, por exemplo. Aqui talvez tenha uma oportunidade grande de como que eu alinho um pouco mais esse atendimento para esse tipo de shopper. Legal. E falando um pouquinho de Nestlé e do momento atual, né? Como é que está a relação com varejo, farmacêutico? O que a gente pode esperar de novidades para esse ano? Eu acho que a gente está no melhor momento desse casamento de Nestlé e varejo, felizmente.
tem seus desafios, ninguém é perfeito em todas as relações, mas a gente tem feito um trabalho muito forte junto com o varejo e a gente, felizmente, foi recebido no ano passado com a primeira colocação na Advantage, tanto no alimentar quanto no pharma. E eu acho que isso é um reflexo, na verdade. Isso não é isso que a gente busca no dia a dia. A gente busca no dia a dia o melhor serviço para os nossos clientes. E isso foi um resultado. A gente continua buscando isso. E o que eu acho que o varejo pode esperar da Nestlé é inovação e consistência. Então, consistência no que a gente vem fazendo até agora. De olhar para o sellout, de crescer juntos, de alavancar o varejo junto com a Nestlé. Mas também um olhar de inovação, de como que o sellout foi um primeiro passo, quais são os próximos passos? A gente hoje já fala de sellout futuro, a gente já começa a olhar tendências de categorias que vem crescendo fora do Brasil, a gente é uma companhia que está no mundo inteiro, a gente consegue importar tendências para cá, então o que a gente vem fazendo como companhia cada vez mais é quais são as grandes tendências que a gente pode importar para cá e já ser o primeiro player a aportar e jogar junto com os nossos clientes para construir as categorias. Então isso eu tenho certeza que o varejo pode esperar cada vez mais de nós. Legal. João Pedro Calil, diretor de Trade Marketing da Nestlé. Mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado, Leandro. Obrigado.